Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, sendo a sexta-feira, 27 de agosto, vamos também compartilhar a palavra do Senhor. Antes de começar com a leitura, vamos fazer uma oração. Amado Senhor, neste mundo onde há muitas trevas, Senhor, também nós, em meio de tudo o que estamos vivendo, pedimos a Tua direção, Senhor. Pedimos a Tua paz, a Tua esperança, Senhor, em meio desse tempo, Senhor, onde há muitas dores, Senhor, e sofrimento no mundo. Senhor, desejamos que nesta manhã você possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, e que possamos estar perante Ti, Senhor, para receber da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia e receber, Senhor, da Tua palavra. Estamos expectantes, Senhor, do que você nos falará, Senhor, e, Senhor, estamos desejosos, Senhor, de poder conhecer-te mais. Obrigado por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Vamos à passagem de hoje, e hoje vamos a ler Juízes, capítulo 10, versos 1 ao 9. Juízes, capítulo 10, versos 1 ao 9, e a palavra do Senhor diz assim: Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos e montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, e que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. Em grande angústia dominou Israel. Palavra do Senhor. Amém. Hoje, nesta passagem, podemos ver várias coisas. Primeiramente, que depois de Abimeleque, Deus tinha levantado dois juízes, né? Onde o primeiro é Tolá e o segundo é Jair. E, através deles, houve um tempo de paz, um tempo onde não o povo de Israel não tinha falhado e eles estavam constantemente orando e buscando ao Senhor também. Em outras palavras, não estão fazendo mal diante de Deus, mas somente com que os juízes morreram, deixaram o povo a só. Este povo novamente, como diz no versículo 6, diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quais são as coisas que o Senhor reprova? A primeira coisa que nós podemos achar na Bíblia e também através dos 10 mandamentos, podemos saber de que o que Deus reprova é a idolatria. A idolatria é por isso que ele está dizendo constantemente em relação aos ídolos, aos outros deuses. Não tenham outro Deus diante de mim. Essa foi a primeira lei
que Deus tinha dado ao povo de Israel, o qual ele não desejava compartilhar a glória com outros deuses. Isso foi o que Deus tinha falado através de Isaías também, né? Então, nós estamos vendo que Deus deseja que o povo, todos os homens no mundo possam adorar somente a Ele. Deus está desejando receber essa glória por causa de que todo homem é a sua criação e sendo o Criador, ele é digno de receber a glória da sua criação. Mas o que está acontecendo é que o mundo não conhece a Deus, o mundo não quer conhecer a Deus e eles formam o seu próprio Deus. E é por isso que tinham aos Baalins, tinham as imagens de Astarote, os deuses de Arã, deuses de Sidom, deuses de Moabe, deuses de Amomitas e os deuses dos filisteus. Esses deuses não eram deuses que se pode comparar com o nosso Deus, mas eram deuses que foram formados por outros povos, por outros homens que estavam no pecado. E não sei se vão ter alguma chance de poder falar da idolatria, mas a idolatria, como diz João Calvino, ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, onde tudo aquilo que nós estamos servindo pode chegar a ser um ídolo. E ainda a nossa vida, o nosso próprio amor, o amor próprio, também chega a ser um ídolo, né? Ou seja, que nós mesmos, quanto mais nos amamos, se nós nos amamos mais que a Deus si mesmo, nós estamos idolatrando a nós mesmos. A isso nós chamamos autoidolatria. Então, essa idolatria não é outra coisa, senão é uma idolatria a Satanás, porque Satanás é aquele que nos está guiando, nos está dirigindo a que nós possamos fazer tudo aquilo que vá em contra de Deus. Por isso é que é Satanás, né? O significado de Satanás é enganoso, né? Enganador, aquele que está quebrando tudo, né? Então, essa é a característica de Satanás, que ele quer roubar, matar e destruir, e é por isso que ele quer fazer que toda a criação de Deus possa estar em contra de Deus, para que ele mesmo, Satanás mesmo, seja como Deus mesmo. Mas sabemos de que pela história, como também através da palavra, podemos saber de que Deus, ele jamais vai permitir que Satanás tome o controle total. Sempre Deus, em meio das trevas, em meio de situações tão desafiantes, ele sempre deixou um remanente, ele sempre deixou uma semente para poder seguir este caminho da cruz, este caminho onde ele ia fazer a sua redenção. E aqui nós vemos que os israelitas, eles abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. Este fato de não prestar mais culto é um fato de que hoje também está acontecendo a mesma coisa. Nós vemos que a próxima geração, os jovens, né, os adolescentes, não querem saber nada de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, muitas igrejas estão perdendo a próxima geração. Por mais que hoje nós podemos ver que tem várias igrejas que se estão reunindo, os jovens se estão reunindo, parece que tem um grande avivamento, mas nós temos que fazer a pergunta se será realmente um avivamento ou simplesmente se estão reunindo somente por fazer ou agradar a outras pessoas. Eu estava meditando isso nesta passagem e eu fiquei pensando que essa geração que estava já abandonando ao Senhor e já não queria dar culto a Deus, prestar culto a Deus, era uma geração nova, uma geração que já tinha passado, né? Então, se nós vemos em Juízes,
nós vemos que os juízes ficaram como 40 anos, alguns 20 anos, alguns 18 anos, 13 anos, né? E assim, nós podemos ir contando, e cada vez que vai passando o tempo, nós vemos que vai passando também de geração em geração. Então, não é somente uma geração que está vivendo todos os tempos dos juízes, senão os tempos dos juízes foram bastante longos, né? E aí nós podemos saber de que a seguinte geração, a próxima geração, também estava nessa situação onde estavam lutando para saber quem é Deus, como também eles estavam lutando para poder entender e poder conhecer ao Deus de seus pais. Então, aqui nós, quando vemos que eles deixaram de adorar a Deus, deixaram de prestar culto a Deus, nós vemos que Deus, ele se airou com eles, né? A ira do Senhor se acendeu contra eles. E essa é a palavra que nós temos que tomar, prestar muita atenção, de que Deus, ele não fica com os braços assim fechados, ele não deixa passar o pecado assim, sem nada, senão ele sempre vai retribuir ante esses pecados. Ele sempre vai trazer a consequência desses pecados. E é por isso que hoje nós também temos que fazer tudo o possível para deixar a seguinte geração, a próxima geração, que eles possam realmente conhecer a Deus. Uma das coisas que me está fazendo sentir muita dor é ver a próxima geração que não está conhecendo a Deus. Mas será que já é o fim? Não. Deus sempre vai deixar um remanente, ele sempre vai deixar um grupo, pode ser pequeno nos olhos dos homens, né, dos humanos, pode ser um grupo muito pequeno, mas quando Deus, ele usa, quando ele toca, porque Deus não precisa, se vemos em todo o Antigo Testamento, ele não precisou grandes homens, ele não precisou multidões de homens, ele precisou de uma pessoa que seja obediente a seu coração, obediente à sua palavra, e é por isso que através de uma pessoa era suficiente para fazer a sua obra. Deus já tinha preparado, em cada geração, ele preparou poucas pessoas, poucas, não é porque ele não podia, senão era porque era já suficiente para poder transmitir o coração de Deus. E também ele preparou a um homem, Jesus Cristo, para trazer a nós essa salvação. Ele preparou esse homem. Agora, ele está preparando a igreja, não as igrejas, senão a igreja de Cristo, onde seja uma igreja que esteja unida em Cristo Jesus. Uma igreja onde a cabeça é Cristo Jesus. Onde essa igreja seja o corpo, o único corpo de Jesus Cristo. Então, nós temos que voltar outra vez ao Evangelho da Cruz, voltar a unir-nos com Jesus Cristo e desejar que a nossa geração, possa transmitir não somente uma vida religiosa, senão que seja uma vida espiritual, onde nós vivemos o Evangelho e possamos nós deixar um legado, deixar uma herança aos nossos filhos, né, aos adolescentes, aos jovens adolescentes, aos meninos, que eles possam saber de que existe um Deus, que esse Deus é um Deus todo-poderoso, ele é o Criador do universo e que ele é aquele que nos amou primeiro e ele nos preparou este caminho da cruz para que nós sejamos salvos. Então, hoje é um dia onde nós temos que estar orando por nossa geração dos pais, para que nós possamos nos arrepender-nos de todo o mal e poder voltar outra vez ao Evangelho. Para quê? Para também seguir orando e seguir instruindo e seguir corrigindo aos nossos filhos para que eles possam voltar outra vez à base do Evangelho. Nós temos que saber que este caminho não é amplo, é um caminho muito
estreito, um caminho muito pequeno, onde não muitos vão querer caminhar por aqui. Mas é por isso que nós temos que seguir falando deste caminho, que é o único caminho que nos vai levar à vida eterna. É o único caminho que nos vai levar à salvação que Deus tem prometido. Então, é por isso que hoje nós precisamos realmente estar sendo uma ponte para que a próxima geração possa conhecer mais a Deus. Vamos terminar esta meditação com uma oração e vamos terminar a meditação de hoje. Oremos. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque você, Senhor, nos tem preparado uma próxima geração. Essa geração foi Jesus Cristo, Senhor, e, Senhor, agora, depois de Jesus Cristo, agora você também nos está preparando, Senhor, para poder, Senhor, ver essa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. E para isso você está desejando que nós também nos preparemos, Senhor, para esse encontro e preparemos também o coração dos nossos filhos, Senhor, porque quando nós nos morramos, quando nós morremos, não vamos poder deixar nenhuma outra coisa, senão a única coisa que nós temos que deixar é o Evangelho da cruz e a vida de Jesus Cristo no coração dos nossos filhos, Senhor, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, Senhor, para que eles, Senhor, não se confundam e não deixem de prestar culto a Ti, Senhor. Que este dia, Senhor, nós possamos mudar o nosso coração para arrepender-nos dos nossos pecados, da nossa geração, como também, Senhor, pedir pela seguinte geração, pela próxima geração dos nossos filhos, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque você nos estás falando, Senhor, através da Tua palavra e que, Senhor, toda essa história, Senhor, dos juízes, Senhor, não seja somente uma história que esteja na Bíblia, senão seja a nossa história, seja uma história que não se repita mais, Senhor, senão nós possamos outra vez voltar ao verdadeiro evangelho, a essa cruz onde nós pertencemos, Senhor, para que somente o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que Deus os abençoe, que tenham um ótimo dia, um dia vitorioso, um dia de arrependimento, um dia onde nós possamos estar intercedendo por nossos filhos, pela próxima geração. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Tchau.